Os profetas de Deus são conhecidos como homens santos, que se levantam para pregar o Evangelho, assim inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E eles entendem que este chamado foi assim instituído por Deus, para que viesse cumprir antes da última hora do seu próprio dia e do respirar do seu viver. Por isso estes profetas se levantam para exaltar e glorificar ao Deus que fez o céu e a terra, e para advertir todos os seres humanos concernente a um juízo e a uma cobrança e a um prestar de conta com Deus. Por isso os profetas são reais sobre a face da terra, que têm a ordenança do Deus para assim pregarem a verdade da justiça, vista e observada em sua palavra, que é a palavra que liberta, restaura, mostra o caminho para o homem, e que ele, sem a palavra de Deus, ele nunca chegará a lugar nenhum. Por isso, observai os santos mandamentos de Deus, que é o alimento para toda a alma de todos os seres humanos, porque os profetas de Deus estão alertando antes do grande dia do juízo e do encontro com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor, eu sempre digo isso aqui, sempre vou dizer, seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, porque é Ele que nos dá a revelação, é Ele que nos orienta e é Ele que nos mostra e nos diz ao nosso coração o que nós precisamos dizer para você. Não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir para divertir o seu caminho e ser alerta concernente ao que você está seguindo, que parece ser direito, mas no fim é a morte. E diz assim a palavra do Senhor com o seguinte tema que nós vamos pregar, que é os profetas de Deus. E nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 23, do versículo 27 ao 39, que diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais numerosos justos, dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaremos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, à medida dos vossos pais, serpentes, raças de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Porque eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outros açoitarei as vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. E em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os filhos, como a galinha assim ajunta os seus pintos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas: bendito que vem em nome do Senhor.
Aleluia, glórias a Deus. Entenda que desde os tempos passados até o nosso tempo de agora, Deus tem levantado profetas para abençoar a sua santa palavra. Homens que se entregam para eles, homens e mulheres que se entregam para Deus, sem ter medo a nada, sem ter medo de anunciar, sem ter medo de dizer, ainda que seja para um rei, conforme assim João Batista falou. Entendemos que desde os tempos passados houve profetas sobre a face da terra para anunciar, para denunciar, para dizer e para divertir todos os seres humanos concernente a um dia que nós vamos se encontrar com Deus e prestar conta de tudo aquilo que a gente fez e deixou de fazer. Entenda que desde os tempos passados Deus tem advertido o homem, a mulher, o jovem, a criança, o ancião, concernente a este juízo do encontro com Deus. Deus tem levantado os seus profetas para assim dizer até vocês: vigiai e orai, porque o tempo está próximo, a hora vem aí, e alguma coisa ainda está para acontecer sobre a face da terra. Enquanto dizer isso ou aquilo outro, que amanhã será melhor, antes planteai e chorai, bendizei, Maranata, Senhor, bendito aquele que vem. Saiba então que Deus tem advertido a você várias as vezes, todos os dias, de noite, de madrugada, aonde você tem ido, Deus tem enviado um profeta dele até você para entregar um folheto, para pregar a palavra, para cantar louvores, tocar o instrumento, exaltar o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Entenda, nunca entre na frente da obra de Deus, porque o nosso Deus é aquele que passa por cima. Se tentares parar a obra do Senhor, tu nunca vai conseguir permanecer, ficar de pé. Entenda o que eu vou te falar nessa hora. A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Deus nesta hora final está fazendo um mover nos quatro cantos do mundo para haver um despertar sobre a face da terra concernente à vinda de Jesus e o trovejar da sua palavra, para que nós viéssemos a se arrepender e entregar as nossas almas na mão de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então entenda nessa tarde que eu tenho para passar para você com o seguinte tema: os profetas de Deus. Deus a seu tempo, desde tempos passados, tem levantado os profetas. Entendemos que nós, como já estudamos, você está estudando também, se não sabe, vai saber agora. A gente tem que dividir dizendo o passado, o presente e o futuro. Do passado os homens fizeram a sua parte. Neste presente nós vamos fazer a nossa. Porque se quisermos ter um futuro ao lado de Deus, morar no céu de glória, pregue o evangelho da verdade e anuncie o reino de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Você que escuta esta emissora, quantos homens de Deus têm soado a trombeta do Senhor nesta emissora de rádio? E você tem até falado assim: como pode? Isso não é possível, todo dia, pregação, toda hora, em cada horário que entra. Entenda, ou você escuta a palavra da verdade agora, ou então vai ter um dia que você vai querer escutar e não vai ter mais a oportunidade. A oportunidade de vida na vida do ser humano é uma só. O homem está ordenado, como diz em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma vez só e vindo depois disso ao juízo. Morreu nesta carne física, existe a outra morte que é a morte espiritual. Porque quando o homem morre nesta carne física, ele morre, e se está sem Jesus Cristo, ele vai queimar no fogo do inferno. E após passar aquela composição lá no fogo do inferno, o homem sai dali e vai para o céu. Vai, irmão, vai para o céu. Mas a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar. E aqueles que assim foram condenados ao inferno, de lá mesmo do céu, vai ser lançado direto para o lago de fogo e enxofre, aonde está aguardando todos aqueles que foram condenados por Deus. Então, se você quer ser salvo, a salvação de Deus é dada gratuitamente no tempo oportuno, no tempo que Deus assim está te dando. Eu entendo, após ler aqui a Bíblia em Mateus 23, do versículo 27 ao 39,
Jesus Cristo veio advertindo concernente àqueles que aparentemente parecia ser uma coisa, mas não era, mas perseguia os profetas de Deus. E concernente aqui, Jesus Cristo falava: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas pessoas foram enviadas até você? Um profeta de Deus chegou até você, anunciou-lhe a palavra, disse para você que a tua alma precisa de salvação, e você tão somente olhou: não, eu tenho tempo. Mas o tempo nosso não é o tempo de Deus. Às vezes achamos que temos tempo, mas de repente o dia mau chega até nós, numa hora em que nós menos esperamos. E a Bíblia diz e pergunta assim: o que tu tem preparado? E para quem será? Se nós formos olhar aqui no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Moisés teve que ter alguém para ir à frente dele, que foi o seu irmão Arão, que foi levantado naquela hora como profeta, porque até no entanto Moisés não estava se expressando muito bem. E quando ele estava na terra do Egito, sabia as leituras, as letras do Egito, o estudo do Egito, a filosofia do Egito, sabia tudo do Egito, mas de Deus ele não sabia nada. Ele só conhecia de ouvir, mas os seus olhos ainda não tinham visto a Deus. E após ter ido para o deserto da vida, Deus o preparou e depois o trouxe para o deserto, trouxe para a terra fértil de novo, para assim libertar o seu povo que estava cativo no Egito. Então entenda que ao seu tempo os profetas foram levantados, sempre para um propósito, para divertir o homem e o caminho dele de densas trevas e de pecado que ele segue. E não adianta você querer falar que é grosseria o que eu vou falar agora, porque pecado não entra no céu, de qualquer maneira não entra no céu, em fornicação não entra no céu. Entenda, se você está envolvido em algum ato de pecado, tu não entrarás. O arrebatamento acontece, tu fica para se conversar com o anticristo. Você nunca ouviu falar da marca da besta? Se já ouviu, desperte de novo, saia do sono. A Bíblia diz que temos que se despertar a cada dia, porque os tempos estão maus. Mas continuando dentro da história dos profetas, o próprio Moisés testificou e disse, dizendo assim, que se levantaria um, que a esse todos assim nós iríamos ouvir. E o ouvimos muito bem. E o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Que ele foi a seu tempo, após o tempo determinado, e chegou a hora, e assim ele cumpriu todos os desígnios que Deus assim colocou em suas mãos. Mas entenda que os profetas foram levantados e grandemente foram perseguidos por aqueles que assim perderam a visão dos céus e ficaram na visão terrena. Mas quem falou que os profetas de Deus são chamados para poder ficar na bonança? São chamados para pregar o evangelho mesmo e ser perseguido. Mas ai daquele que está perseguindo. A Bíblia diz: não toquei dos meus ungidos e nem maltratei os meus profetas, porque nós pertencemos a Deus. Nós somos algo, pedras preciosas do Deus que fez o céu e a terra. Entenda o que eu vou te falar nessa hora. A Bíblia diz que Jesus Cristo ficou muito triste. E ele veio advertindo, chamando eles de hipócritas, de fariseus, de ignorantes, de que eles precisavam se converter, que eles viviam uma vida alheia, viviam uma vida para eles, não uma vida para Deus, mas que ele ia levantar outros. E Jesus também advertiu, lembrando desde o início, que o sangue de Abel, que foi tirado por Caim, seu irmão, até o sangue de Zacarias, filho de Balaquias, ele lembrou essa passagem. Mas por causa de que ele lembrou? Que um dia vai ser cobrado por Deus todo o sangue justo que foi derramado pelo injusto, entenda, e vai recair sobre aqueles que foram condenados e não aproveitaram o plano da salvação. Mas se você quiser ser livre, Deus tem um plano de liberdade para você. Ele vai te perdoar e vai deixar o tempo da ignorância para trás. Não vai lembrar do que você praticou ou fez. Mas se você não quiser se arrepender,
Desde o sangue de Abel justo, até o sangue de Baraquias e até o sangue dos tempos de hoje, vai ser recaído sobre a cabeça de todos aqueles que uma vez tiveram a oportunidade de salvação e assim rejeitaram, antes preferiram seus próprios caminhos e não quiseram entrar no caminho de Deus. Entenda que os profetas não morreram. Alguns até perguntaram, alguns do passado também perguntaram, será que ainda vai dar continuidade? Será que os profetas ainda vão existir? Nem que seja da escola dos profetas, mas Deus tira aqueles que não estão na escola dos profetas, mas pega lá aquele que não teve ensinamento nenhum e ensina a ele a sua palavra e o transforma no profeta da verdade, no transforma no mensageiro do rei, como diz assim o pastor Ricardo, e começa a pregar o evangelho, começa a anunciar que Deus é Deus e o resto é Baal. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que chegou até um certo tempo que Jesus chorou, tanto pela morte de Lázaro, como também por toda a humanidade. Porque ele via muitos caminhando para o abismo, e não havia quem fosse ali lhe advertir. E a seara era muito grande, mas era poucos ceifeiros. Entenda que a seara é muito grande, são poucos os que se colocam à disposição para pregar o evangelho da verdade. São poucos os que querem anunciar o evangelho, dizendo assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os hipócritas e todos aqueles que amam e cometem a mentira. Aleluia, glórias a Deus. Mas entendendo que se você for ler lá em Samuel, você vê Saul fazendo a visitação entre os profetas, e ali também ele começou a profetizar, porque havia ainda profeta. E se você anda mais um pouco na história, o profeta Elias também tanto profetizou. Deus amou tanto aquele homem, por ele tanto profetizar e fazer o que Deus queria, que Deus o tomou para ele, ele subiu na carruagem de fogo. E tem porém, palavra de profeta não volta vazia, nem a palavra de Deus. O que ele profetiza acontece. Por isso nunca aceite uma palavra de maldição contra a tua vida. Se alguém chegar até você que você é um amaldiçoado, maldito, repreenda. E a Bíblia também somente nos diz assim, que aquele que vos bendizere serão abençoados, e aquele que vos amaldiçoar serão amaldiçoados por Deus. Então entenda que a seu tempo Deus sempre levantou alguém para anunciar, para divertir, para dizer que um dia nós vamos ir prestar conta a este Deus. Aleluia, glórias a Deus. Eu olhando a Bíblia também, e olhando a vida do profeta Amós, o próprio profeta Amós testificou dizendo que ele não era profeta, e nem da casa dos profetas, mas Deus assim o chamou. O próprio profeta Amós testemunhou que ele também não tinha intenção nenhuma de ser profeta de Deus, mas Deus pegou e o chamou e disse: grande é minha obra na sua vida, pregue o meu evangelho e você terá uma coroa de justiça. Olha o que este homem respondeu, e disse ele a Amazias dizendo: eu não era profeta e nem filho de profeta. A resposta desse homem foi testemunhar e dizer para outro, dizendo, e Amós disse assim para ele: eu não era profeta e nem filho de profeta, mas baloeiro e cultivador dos sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo. Ora, pois, se ouvir a palavra do Senhor, tu o dizes: não profetizarás contra Israel, e nem falarás contra a casa de Isaque. Ele não era filho de profeta, e nem tinha vocação nenhuma para ser profeta, mas o Senhor assim o ensinou. O Senhor assim colocou nele o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vocaciona e que chama o homem e a mulher. É Ele que nos ensina a sua santa palavra, para dizermos a verdade. Jeremias também provou isso em si,
quando o Senhor o chamou e disse: eu te dou as nações como profeta. As nações eu te dei como profeta, Jeremias. Vai lá e prega a minha palavra. E muitos mais outros a seu tempo foram levantados. Mas a Bíblia diz, concernente aos falsos profetas, que andam no nosso meio, parece ser de nós, mas não são de nós. Pregam para si próprio, apacenta a si próprio, mas não apacenta o rebanho de Deus. A Bíblia diz: ai daqueles que levam a minha obra relaxadamente. E quantos estão levando assim? Quantos que não estão arcando com seu próprio compromisso, antes jogando nas costas dos outros? Em vez de ele fazer, não. O que é para ele fazer, não faz, joga para o outro fazer. A Bíblia diz que Davi, instante nenhum, saía de perto de suas ovelhas, porque ele sabia que se saísse de perto, o lobo ia chegar. Ele sabia que se saísse de perto, o urso ia chegar, o leão ia chegar. Então ele não podia sair de perto. E quantos que têm saído de perto? E aí é necessário Deus levantar um profeta da verdade, para denunciar para eles e falar: ai dos pastores que não apacentam o meu rebanho. Ai desses ou daqueles que dizem isso ou aquilo outro. O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. É porque não está se havendo mais o ensinamento. Entendemos que a seu tempo Deus assim levantou homens e mulheres, como tem levantado até os tempos de hoje, para assim anunciar a palavra da verdade àqueles que assim a ouvir praticar. Mas em Mateus 10:41 diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, assim será. E quem dá de beber a um profeta, receberá galardão de profeta. Então entendemos que os profetas não morreram, mas antes dão continuidade, pregando o evangelho e anunciando o reino de Deus. Os profetas de Deus são assim, são chamados para pregar, são chamados para divertir, e são chamados para dizer ao povo que um dia nós vamos se encontrar com Deus. Mas a Bíblia diz, concernente àqueles que nem entram no céu e nem deixa o povo entrar. Meu Deus do céu, misericórdia. Nem entra e nem deixa aquele que quer entrar. Antes serve de escândalo. Mas entenda que Deus está à parte de tudo. Continue sempre bendizendo ao Senhor. Continue sempre dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. Deixa quem quiser andar nos seus próprios caminhos. Siga tu o teu. Porque a salvação é individual. A salvação é individual. Eu não posso salvar ninguém. É Jesus que nos salva. A gente só faz a nossa parte, pregando o evangelho e anunciando o reino de Deus. Jesus Cristo, um dos grandes profetas que foi levantado ao seu tempo, morreu, ressuscitou, retornou aos céus, ressuscitado. Enviou até nós o Espírito Santo e ao nosso lado andando o anjo guardião, o anjo do Senhor, para que nós assim possamos e continuamos anunciando a palavra da verdade. Quando Deus chama o homem e a mulher, Ele não chama com cargo, Ele chama para ser servo, para servir, e depois chama de amigo. Entendemos que agora existe um tempo, que é o nosso tempo de agora. Para se fazer alguma função, tem que ter um cargo. Mas Deus não chama ninguém com cargo. Deus chama com coragem. Deus chama com ousadia. Deus diz assim: abra a tua boca que eu encherei. Anuncie a minha palavra. Pregue a verdade. Ainda que muitos não aceitem, mas troque a trombeta em Sião, dizendo que o reino de Deus está entre nós. Mas muitos profetas sofreram. Muitos profetas apanharam. Muitos profetas tiveram seus corpos queimados, crucificados. E muitos deles
não podiam fazer nada, mas morriam pela fé em Deus. Eles sabiam que tinha uma pátria maior, uma pátria melhor do que essa. Eles sabiam que a pátria celestial era uma das melhores que tinham sobre todos os tempos, porque estamos vivenciando e vivendo o que os profetas do passado pagaram preço para chegar até nós, a palavra de Deus, a palavra da verdade, que nos indica e nos mostra o endereço dos céus. Aleluia, glórias a Deus. Mas a Bíblia diz que existem aqueles opositores que nem entram e nem deixa quem quer entrar. Se nós formos olhar a Bíblia Sagrada, que ela é o principal para a vida de todos os seres humanos, entendemos que Deus assim adverte a todos. Deus assim nos mostra o caminho. Ele levanta homens e mulheres para cantar louvores, exaltar o nome dele, que se chama os levitas. Ele se chama aqueles para poder tocar um instrumento. Ele chama aqueles para poder assim pregar, para poder assim orar, para poder profetizar e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então entendemos que todos nós, neste tempo presente, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Entendemos que a hora é agora, a hora é essa. Se não fazer agora, aí só cabe o juízo a cada um de nós. E um dia nós partiremos desta vida para outra. E o que nós vamos apresentar para Deus? O que nós temos preparado? E para quem será? Aleluia, glórias a Deus. É o tema da mensagem de hoje. Os profetas de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para o que era seu, e os seus os rejeitaram. Não rejeite a salvação. Se hoje Deus está batendo a porta do seu coração, através da pregação da mensagem da verdade, aceite enquanto é tempo. Ainda que para você pareça ser impossível, mas entenda, Deus tem um plano na sua vida. Você não nasceu em vão. Você veio para cumprir uma missão para Deus. E Deus vai até o fim. Ele vai contigo neste movimento aí. Ainda que seja difícil, mas Ele vai te abençoar. Ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, Ele vai passar contigo. Porque se o que Ele te prometeu, vai assim cumprir todas as promessas dEle. Porque Deus não muda, o homem muda, mas Deus não muda. Eu entendo quando Deus me tirou lá do mundo, eu também vou fazer que nem Amós. Eu não era filho de profeta, não tinha intenção nenhuma de ser cristão, estava vivendo lá no mundo, seguindo meu próprio caminho, e nunca sonhava em ser crente. Sonhava em ser alguma coisa lá no mundo. Sonhava em ser DJ, sonhava em dançar balé, sonhava em jogar capoeira. Tudo isso eu fazia sonhando, e foi cumprindo os sonhos lá do mundo, que não eram os sonhos de Deus. E fui indo mais ainda, aeróbica, balé, tudo ali afora, e até planejando em lançar até um CDzinho também de música lá no mundo. Esse era o que estava no meu coração. Mas Deus tinha outros projetos na minha vida. Deus, quando olhou do céu para cá, Ele olhou para mim: tu não vai ser isso aí para Satanás, não. Não vai ser mesmo. Vou te puxar para cá. E eu, sem saber, Deus foi ao meu encontro. Porque é Deus quem nos chama. Ninguém vai a Jesus Cristo
se não for assim por Deus concedido. E Deus teve misericórdia da minha alma, me arrancando lá do mundo e trazendo para a igreja. Eu não tinha, assim, intenção nenhuma de ser cristão. Eu não tinha intenção nenhuma de ser profeta. Eu não tinha intenção nenhuma nem de ser pregador. E nunca sonhava nem em ser locutor um dia. Mas quando Deus nos arrancou do mundo lá para fora, eu tentei até mostrar o meu currículo para ele. Senhor, eu faço isso e aquilo outro. Meu currículo tá bom lá no mundo aí. Dá para usar na igreja? E Deus falou, não. Porque eis que tudo se fez novo. E as coisas velhas são passadas. Larga isso tudinho e deixa para trás. Porque eu tenho um novo caminho a trilhar na sua vida. E você vai viver uma nova história, pregando o evangelho e anunciando o reino de Deus. Quando eu vim para a igreja, eu não sabia pregar, não sabia cantar, não sabia tocar um instrumento. Eu não sabia nem como operar esse negócio aqui que a gente opera tudinho aqui, que é o movimento de operação. Não sabia fazer nada disso. Mas quando Deus me chamou, Ele falou para mim, eu não chamo você porque você sabe, não. Eu chamo você porque eu vou te preparar, eu vou te ensinar. Eu vou te mostrar o caminho. Ainda que seja o preço grande, mas eu estarei sempre contigo. E é grande mesmo o preço, meu Deus do céu. Se a gente vem para a igreja sabendo o que vai passar, a gente nem vem. Por isso que Deus nem mostra. Quando Deus chama o homem e a mulher, Ele enche o homem e a mulher de promessa. Porque Deus sabe que mais à frente vai vir luta, prova, tribulação, vento. Principalmente aqueles que são chamados e vocacionados para ser os profetas de Deus. Quantos sofreram? Quantos anunciaram até o fim a última palavra saindo de seus lábios, que era Deus é Deus, o resto é Baal, eu vou servir a Ele até a morte. E quantos profetas também morreram doentes? Eram profetas, tinham poder. E por que naquela hora da morte, daquela sua enfermidade, eles não oraram e curaram suas próprias enfermidades para não morrer? Mas Deus sabe como será a morte de cada um de nós. Cada um de nós estamos cumprindo uma missão para Deus. E Deus sabe como que nós partiremos desta vida para outra. Esse é o plano de Deus. E o plano de Deus não pode ser impedido. Então quando eu vim para a casa do Senhor, Deus foi nos aperfeiçoando. E Deus falou, faz isso, a gente fazia. Vai em tal lugar, a gente vai, porque a gente não vai à toa, a gente vai por orientação divina. A gente não vai porque a gente quer. A gente vai porque o Senhor nos direciona. Porque a Bíblia diz que nós somos direcionados pelo Espírito. E quantas pessoas têm perdido a direção do Espírito de Deus e têm entrado na direção do Espírito do homem, mas não tem sido o Espírito de Deus? Porque Deus, quando chama, vocaciona o homem para ser profeta, ele é direcionado e assim coordenado por Deus para pregar o Evangelho e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí o Senhor foi nos preparando, o Senhor foi nos lapidando, foi tirando o excesso e foi colocando os básicos. E eu nem sabia, nem imaginava que um dia eu ia tocar um instrumento na igreja, que um dia eu ia cantar louvores para Deus, que um dia eu ia estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora, pregando para você, que um dia eu ia entregar a mensagem revelada, que um dia ia acontecer eu sentir algo que esquentasse o corpo, algo que eu nunca tinha sentido na vida, que você toma banho, você sai do chuveiro, o corpo ainda continua pegando fogo. Aí você pensa que é um fogo comum que vem do corpo físico, mas não é. É a presença do Espírito Santo que está dentro de nós, dentro daqueles que foram chamados e vocacionados, principalmente para ser profeta do Altíssimo. Então entenda, você não é uma pessoa comum. Você não é uma pessoa natural. Você é uma pessoa espiritual e sobrenatural, que entende das coisas do Espírito. As coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Pela carne tu nunca vai saber discernir.
Pelo osso então nem se fala, vale de osso seco. É necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Eu me lembro com uma certa jovem uma vez, assim que eu vim para a igreja, início de caminhada cristã, novo convertido, ela colocou o dedo na minha cara e falou assim: você é fogo de palha, você não vai permanecer muito tempo na igreja. Aquela jovem tinha um apreço e um carinho muito grande por mim, mas após eu sair do mundo e vindo para a igreja, ela pegou ira, pegou raiva. E é assim que Satanás fica. Quando você vem para a igreja, começa a servir ao Deus Altíssimo, Satanás fica irado, começa a planejar planos e mais planos para poder te tirar da igreja, mas todos os seus planos são frustrados, porque Deus joga todos eles por terra. E a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas, porque eles estão fazendo a minha vontade, para divertir a tua própria vida do caminho ao qual você segue, ou que vai para o céu, ou que vai queimar no fogo do inferno. Existem espíritos malignos que se levantam contra a vida do homem e da mulher. Você entende o que eu estou falando agora? Entende tu esse mistério? Vai ser revelado agora, que não vai ser mais mistério. Existe um ser espiritual que se chama Satanás e os seus adeptos que se chamam demônios, que trabalham contra a vida do homem e da mulher, e principalmente contra a vida daqueles que servem ao Deus Altíssimo. Mas enquanto Satanás prepara junto com seus adeptos para se levantar contra aqueles que servem a Deus, o nosso Deus se levanta do trono, conversa com Jesus Cristo. Jesus Cristo aciona o Espírito Santo. O Espírito Santo aciona os profetas. Os profetas começam a revelar que vem a atuação do inferno. E os anjos começam a desembanhar as espadas para poder pelejar por aqueles que hão de herdar a salvação. Por isso nós não estamos sozinhos. Nós temos o céu a nosso serviço. O céu está a nosso serviço, a favor daqueles que hão de herdar a salvação, que pagam um preço miserável para poder perseverar, para poder estar de pé na presença de Deus, sabendo que não é em vão, mas há um galardão e uma coroa da vitória lá na glória. Aleluia, glórias a Deus. O choro pode durar uma noite, dias, mas um dia vai vir ao amanhecer. Você pode estar sendo humilhado por todos, você pode estar cercado de inimigo, você pode pensar que está até sozinho, mas é a hora que Deus entra em ação, é a hora que Deus entra e começa a marchar, é agora que Ele vem marchando. E o inimigo vai ter que recuar, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Eu já tenho lido essa Bíblia várias vezes, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. E tenho sempre entendido e observado que muitos profetas de Baal e profetas de Satanás têm tentado distorcer a palavra do Senhor. Uns até dizem assim: não, Deus só quer o coração. Agora Deus só quer o coração. Agora a moda, agora Deus só quer o coração. Quem te enganou? A Bíblia diz que Deus quer corpo, alma e espírito. Se fosse assim, Jesus Cristo na hora da ressurreição, Jesus, corpo fica, eu só quero o coração. Do mesmo jeito que Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar num corpo de glória e vamos morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Medite nas Sagradas Escrituras. Medite na Bíblia de Gênesis e Apocalipse mesmo. Pregue a palavra de Deus, anuncie a verdade. Se não te dá oportunidade na igreja, não tem problema. Abre um ponto de pregação na tua casa e prega o Evangelho. Se preocupe com a oportunidade, não. Abre um ponto de pregação aí na tua casa. Se o pastor não quiser te aprovar e aí abrir, abre você. Abre assim mesmo. Prega o Evangelho. Só tem uma ordenança que eu vejo na Bíblia, que não temos como fugir. Aquele que está a minha palavra, falai-o com verdade.
Não é esta. Eu só estou te dando a base para o que eu vou te falar agora. A Bíblia diz: ide, 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 pregai o Evangelho. Aí chega para ele e fala isso. Coloca o dedão na cara dele e fala: tu está me pedindo de pregar por causa de quê? Deus me ordenou e mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Porque tem alguns que aposentam o cajado, irmão. Aposenta a espada e quer que tu aposenta a tua também. Ele não fala e você começa a falar. Aí ele começa a dizer: não, você não pode falar. Você não é um ministro. Você não é consagrado. Quem falou que não? Quando Deus confia no homem e da mulher, Ele o santifica, Ele o limpa através do sangue de Jesus, o enche do Espírito Santo para ele pregar o Evangelho da verdade, coisa que você não está fazendo. Quantas e quantas vezes eu não já passei por isso? Quando eu comecei a pregar, comecei a falar, comecei a anunciar, sempre entra um e fala: não pode, irmão, você está começando agora, você não sabe o que está fazendo. Sei não, é? Eu sei o que eu estou fazendo. Se Deus me tirou lá do mundo, irmão, se Deus me tirou lá do baile funk, tirou lá do meio de dessas trevas, foi para estar na igreja fazendo o quê? Se Deus me tirou lá daquele meio, eu estava seguindo um caminho que parecia ser direito. Se Deus assim me gratificou tão grandemente, ungindo, enchendo meus lábios, coisa que os anjos queriam vir fazer, e Deus impediu, falou: não, tem a minha filha e meu filho, eles podem pregar, mas Senhor, não estão pregando. Tem problema, eu levanto a jumenta, mas Senhor, e se a jumenta não quiser? As pedras vão clamar, e se as pedras não quiser clamar? Os peixes vão pregar, se os peixes não quiser? Aí, meu filho, só me resta destruir o mundo. Entenda, os seres humanos ainda só existem. Entenda isso, escute agora, eu vou falar no modo geral, não vou falar para crente e não crente, vou falar para todos agora no modo geral, num linguajar só. Os seres humanos ainda só existem por causa que a palavra de Deus existe e porque ainda há homens pregando o Evangelho. Porque a hora que isso parar, é a hora que Deus vai dar a sentença, vai tocar lá a trombeta nos céus, a igreja vai subir e vai começar o julgamento de Deus. Aleluia, glórias a Deus. De tempos a seu tempo, Deus de diversas maneiras tem tentado advertir o homem e a mulher concernente a este caminho. Deus tem assim advertido o homem, falar de diversas maneiras, não para envergonhar o homem, mas para envergonhar Satanás, que está querendo tragar a vida dos seres humanos e o levar-eles para o inferno. Então entenda, você que é profeta de Deus, o tema da mensagem de hoje é esse: os profetas de Deus. Outro se levanta para pregar o Evangelho da verdade como profeta, ou então vai se levantar outro no teu lugar e vai botar o dedão na tua cara e vai pregar para você algo que você não está pregando. Porque se você não prega, Deus levanta outro para pregar. Se você não gosta de ouvir, de pregar a mensagem da verdade, você vai ouvir a mensagem da verdade. Se você não prega, você vai ouvir alguém pregar. Mas a palavra do Senhor vai ter prioridade. A palavra do Senhor vai ser pregada. Alguém vai falar! O louvor não liberta. A oração não liberta. O que liberta é a palavra. Jejum e oração também liberta. Mas se o homem só ficar só orando, só cantando, não vai chegar a conclusão nenhuma. Agora, se ele juntar tudo, fazer isso aqui, ó, orar, jejuar e ler a palavra, ele vai ser liberto. Ele vai ser liberto. Porque se ele ficar só orando e cantando, vai chegar um desses da seita da vida aí e vai enganar ele. Que é o que está acontecendo agora. Eu li uma certa leitura num certo... não vou falar devido à ética, vou até priorizar. E de repente um certo cidadão disse assim, porque eu li naquela leitura: olha, eu estava um tempão dentro das igrejas evangélicas. Olha só o camarada, cara de pau que ele tem. Foi lá para a seita diabólica e ele disse isso. Tremenda leitura de revista nacional.
Eu estava um tempão dentro da igreja evangélica e eu estava iludido, mas agora eu conheço a verdade. Sabe o que é isso? Falta de meditar na palavra de Deus. Porque se ele tivesse meditado na palavra de Deus, ele tinha conhecido a verdade. Mas ficou meditando na palavra dos homens. Porque a palavra dos homens falha, mas a palavra de Deus não falha. Porque quando a palavra de Deus é expelida do nosso meio, o povo vai mal. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E se não há profecia, o povo se corrompe. Que profecia é essa? Da palavra de Deus, que traz temor ao coração e nos bota num caminho reto. Aleluia, glória a Deus. E quando eu li essa revista, eu olhei assim, até a cara de pau de aparecer na revista, camarada. Olha, que isso? Até a cara de pau de aparecer na revista e dizer que estava um tempão na igreja evangélica e estava enganado. Agora encontrou a verdade, está lá na seita diabólica. Vai queimar no fogo do inferno. Porque no nosso meio há palavra, no nosso meio há unção, há poder, há fogo do Altíssimo. E Deus liberta o homem quando o homem se abre o coração para ouvir a sua palavra, observar e obedecer a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É a maravilha do céu mesmo. Por isso medite a cada dia. Essa advertência de Jesus Cristo concernente aos profetas não é diferente. Deus a seu tempo, e neste tempo também vai levantar muitos para pregar o evangelho da verdade. A Bíblia diz que nos últimos tempos até as crianças vão governar. Até as crianças vão governar. Ou tu faz agora, alguém vai fazer no teu lugar. Agora, se tu aposentou o teu cajado, vai aposentar o dos outros, não. Toma jeito e bota o teu em dia aí também. Ainda tem quantidade de alma que você ainda tem que ganhar ainda e buscar. A Bíblia acendia. Mas vamos lá então, continuando para poder fazer um encerramento. Eu vou encerrar aqui dizendo assim para você. O tema de mensagem é os profetas de Deus. São os profetas que anunciam, são os profetas que advertem, são os profetas que têm a revelação do Altíssimo, que assim vem da parte de Deus para pregar o evangelho da verdade. Mas também tome cuidado com os falsos profetas, que do mesmo jeito que tem o profeta verdadeiro, também tem o profeta falso. A Bíblia diz discernir os espíritos, para ver se procede de Deus. Examinar a profecia, não julga o profeta não, examina a profecia, para ver se procede de Deus. Sabe o que é examinar a profecia? É você olhar, abrir a Bíblia, está escrito, então aí pronto, você examinou, está escrito, então o profeta é de Deus. Agora se ele chegar para você e falar um versículo, não, isso aí é do passado, estamos na época da graça, foge dele. É profeta de Baal, tem que se converter. Aleluia, glórias a Deus, porque está assim. Não, isso é do passado, agora Jesus deixou a época da graça. Aí vai se engraçando, depois morre, queima e vai para o inferno direto. Sem fazer curva, vai direto. A Bíblia diz, apiedai-vos de alguns arrebatando do fogo, e este fogo é o fogo do inferno. Por isso, persevere a cada dia, porque não é em vão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais ele vai fazer. Isso foi as palavras sinceras que o Senhor assim colocou ao nosso coração. E que Deus possa falar mais forte. E vigie, porque Jesus Cristo já vem aí para arrebatar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras.